Oi, pessoal, bem-vindos de volta às mini aulinhas do meu estágio à docência. Eu me chamo Maria Ingrid e sou orientanda do professor Ricardo Melo, pelo programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UFPB. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação de um relatório de sondagem. Lembra que na última aula a gente aprendeu qual que é a importância do NSPT para a gente conhecer a resistência das camadas de solo. Então, quando a gente faz um ensaio SPT, a gente vai basicamente obter um relatório, tá bom? A partir daquele ensaio. E cada relatório, claro, vai ter um formato diferente, dependendo da empresa que vai fazer esse ensaio, mas assim, a gente tem alguns pontos que são essenciais em qualquer relatório de sondagem que você pegar para interpretar, tá certo? As principais que eu consegui destacar aqui para vocês são basicamente 8 pontinhos, tá bom? E a gente vai poder identificar daqui a pouco um relatório de sondagem real. Então, a primeira coisa é sempre ter as coordenadas e a cota do furo, tá bom? Lembra que a gente fez um furo no solo para pegar amostras naquele local, daquelas camadas naquele local que foi perfurado. Então, se a gente não sabe onde que está esse furo, a gente não tem como interpretar onde que estão aquelas camadas, onde que basicamente a gente vai poder ou não contar com aquela resistência daquelas camadas. Outra coisa é que em todo relatório de sondagem você vai ter que ter a descrição e a identificação das camadas do solo. Lembra que a gente fez um ensaio a partir de metro a metro, a partir da superfície. Então, a gente vai poder determinar a identificação de cada camada que a gente determinou. Outra coisa também é a interpretação geológica junto com a descrição do material. Então, o tipo de solo, vamos dizer assim, alguma característica que a gente viu naquele solo que foi retirado. Então, tudo isso precisa estar descrito lá nesse relatório de sondagem, tá bom? Outra coisa essencial, tá? São aqueles números dos golpes para poder penetrar aquelas camadinhas de 15 centímetros que a gente viu na aula passada. E a partir desses números de golpes, a gente com certeza já vai ter o resultado lá do nosso NSPT, que vai dar a ideia de resistência daquelas camadas, tá bom? Outra coisa essencial para aparecer em um relatório de sondagem é ter o nível da água, tá certo? A cota do nível da água. Lembra que muitos dimensionamentos, eles são baseados nessa posição do lençol freático. Então, é a partir desse ensaio que a gente consegue determinar a qual profundidade o nível da água está, tá bom? É legal também vocês prestarem atenção na data de início e de término do ensaio, tá certo? Para não confundir, para não provocar nenhum erro, enfim, para vocês não receberem um relatório que não tenha sido feito nas datas certas, para que vocês não possam fazer interpretações erradas, tá bom? Então, aqui está pequenininho um relatório de sondagem fornecido pela empresa Suporte, tá bom? E eu consegui dar um zoom aqui nessas principais informações que eu falei para vocês. Então, aqui, ó, lembra das nossas informações sobre as coordenadas desse furo, tá certo? Aqui tem a numeração. Aqui a data de início e de fim da realização desse ensaio, tá certo? Lembra lá sobre aquela 2, 3 e 4, que falava, olha aqui, a dimensão de cada camada, ó, superfície, primeira camada vai até 1,75, segunda camada 4,90, enfim, uma profundidade de cada camada em 100 metros, tá bom? Em relação ao 3 e a 4, a gente tem as características dos nossos materiais. Então, a gente tem as informações se a gente está passando por uma camada que é argilosa, se ela é arenosa, enfim, a cor, se ela tem a presença de vegetais, presença de finos, enfim, tudo isso vai ter que estar especificado nesse relatório, tá certo? Outra coisa também que vocês precisam entender aqui, ó, são o número dos golpes para cada camadinha de 15 centímetros que a gente determinou. Os primeiros 15 centímetros, os segundos 15 centímetros e os últimos aqui 15 centímetros. Lembrando que o NSPT é basicamente a soma, ó, desses dois últimos 15 centímetros aqui, ó, como se fossem os últimos 30 centímetros. Por exemplo, aqui, essa profundidade de 2 metros. O que a gente tem? Aqui, ó, precisou de um golpe para descer 15 centímetros, um golpe
para DC mais 15 e um golpe para DC mais 15. Então, qual seria o NSPT dessa camadinha aqui? Ó? Ignora o primeiro, soma os dois últimos. Então, 1 mais 1, 2. Então, o NSPT aqui, ó, já está identificado como 2, tá certo? E por último, que eu falei para vocês, sempre tem que estar identificado aqui no relatório de sondagem, claro, se tiver sido alcançado, o nível da água, tá bom? Então, vocês podem ver aqui, ó, que o nível da água está bastante superficial. Então, todo e qualquer dimensionamento que vai ser, vamos dizer assim, feito para qualquer estrutura que for construída aqui nesse terreno, vai ter que ser baseado nesse nível do lençol freático, que está bastante elevado aqui. Outro exemplo de relatório, para vocês verem que mudando de empresa, vamos dizer assim, o layout do relatório ele pode mudar, mas todas aquelas informações que eu falei para vocês, que são essenciais, elas precisam aparecer nesses relatórios. Eu dei uma cortada nele para poder a gente identificar um pouquinho, mas olha, o nível da água também está aqui, ó. As características dos materiais, tá certo? A quantidade de golpes para cada camadinha de 15 centímetros, as profundidades, tá certo? O valor da resistência SPT. Então, todos os relatórios de sondagem, eles vão dar, assim, basicamente, esses resultados essenciais que a gente precisa para fazer esses dimensionamentos, tá certo? O que a norma do ensaio de sondagem, a 6484 de 2001, ela faz uma síntesezinha, basicamente aquele NSPT e o que ele quer dizer, e uma descrição mais simples, que é mais comum para a gente que não tem, enfim, que a gente está iniciando agora na disciplina, não tem tanto entendimento, para a gente ter uma noção, basicamente, do que esse valor do número do NSPT tem em relação à característica daquele solo. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando em uma areia ou em siltes arenosos e a gente tiver um NSPT muito baixinho, por exemplo, 3 ou, enfim, menor que 4, a gente está trabalhando em uma areia fofa. Então, no caso, se a gente tiver ainda em areias com, enfim, um NSPT entre 19 e 40, que já é um pouco alto. Então, a gente está trabalhando em uma areia que está um pouco, vamos dizer assim, já está com uma compactação considerável, tá certo? Então, um NSPT já bastante ok para os dimensionamentos, claro, depende do que você vai estar dimensionando, mas, enfim, a gente precisa ter essa noção de que NSPTs baixos, a gente precisou de poucos golpes para penetrar aquelas camadinhas. Então, vai dar vamos dizer assim, uma resistência um pouquinho baixa. E, muitas vezes, para os nossos dimensionamentos, a gente está procurando camadas que tenham esse NSPT um pouquinho mais elevado, tá certo? Então, todos os nossos dimensionamentos são baseados nesse valorzinho a partir desse ensaio. E é isso, pessoal. Muito obrigada.